Boa noite, irmãos. Estávamos cantando bastante, acho que todos os hinos hoje foram sobre a condição do pecador. Não sei se os irmãos chegaram a perceber. E hoje o nosso texto vai falar justamente disso, sobre a condição do pecador. Como os irmãos sabem, os nossos pastores estão de férias, não estão presentes hoje. Então hoje eu fui designado a trazer o estudo à igreja. Peço aos irmãos também, a minha esposa hoje levantou ela tem problemas de enxaqueca, então hoje ela levantou com muita dor de cabeça, né? Muita enxaqueca forte. E peço que os irmãos estejam orando pela saúde dela e pela minha também, porque depois de 60 anos é só ladeira abaixo, né? Então cada noite, cada dia uma dor diferente. Mas estamos aí pela graça de Deus, tá bom? Irmãos, hoje nós vamos fazer um breve estudo, né, no texto de João 8, de 1 a 11. É um breve estudo, mas espero que alcance grandemente o coração de todos que estão aqui presentes, tá bom? Peço que todos abram suas Bíblias em João 8, versículo de 1 a 11. Podemos ler? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, versículo 2. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram ao Senhor Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de ler, ouvir e pregar a Tua palavra. O Senhor bem sabe que nós somos limitados, não temos capacidade, mas confiamos em Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha atingir os nossos corações hoje, Senhor, com a Tua mensagem. E que possamos sair, Senhor, daqui modificados com a Tua palavra. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Palavra. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Cada vez que você lê uma passagem bíblica, você cresce espiritualmente. É incrível como você lê uma passagem, hoje, amanhã você lê ela novamente, hoje você vai aprender uma coisa, amanhã você vai aprender mais coisa na mesma palavra, no mesmo texto. É maravilhoso. Por isso que é chamada Palavra de Deus, porque ela vai de encontro aos nossos corações. Esse texto que nós lemos de João 8, de 1 a 11, ele narra um episódio
em que o Senhor Jesus Cristo ele salva uma mulher que foi pega em adultério e que, segundo a lei, ela e o homem com quem adulterou teriam que ser pedrejados até a morte pelos líderes religiosos da época, conforme está escrito lá em Levítico 20, versículo 10. Ora, esse texto também, irmãos, nos desafia a examinarmos, isso é muito importante, presta atenção nisso, a examinarmos o nosso próprio coração e as nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Irmãos, isso é muito, mas muito importante para o crente, para a igreja. Examinarmos o nosso coração com relação às nossas atitudes diante de Deus e dos homens. Esse texto também nos mostra a graça, a misericórdia e a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele veio a este mundo, irmão, não para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ele não veio para julgar, ele veio para salvá-lo. Podemos dividir esse texto em 3 partes. Primeiro, a acusação dos escribas e fariseus. Segundo, o primeiro está nos versículos de 1 a 6. Segundo, a resposta do Senhor Jesus Cristo, no versículo de 7 a 9. E terceiro, a absolvição, que está no versículo de 10 a 11. Então vamos por etapa, para que a gente possa entender direitinho. Primeiro, a acusação dos escribas e fariseus, versículo de 1 a 6, vamos ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Vemos aqui a preocupação do Senhor Jesus Cristo de pregar a palavra, de ensinar. Então nós vemos aqui que de madrugada ele já ia para o templo, né, para pregar o povo, e o povo também estava interessado em ouvi-lo, que também chegavam cedo. Os escribas e os fariseus, que eram responsáveis, né, os escribas, eles eram responsáveis por copiar a lei, interpretar e ensinar, né, e os fariseus eram também a observar a lei, eram responsáveis para estar ensinando no templo. Eles não estavam procurando ensinar. O que eles fizeram aqui? Os escribas e fariseus trouxeram à presença do Senhor Jesus Cristo uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Até aqui, versículo de 1 a 6. Percebemos aqui que os responsáveis pela interpretação da lei, né, eles não estavam preocupados em ensinar ao povo. Qual que era a preocupação deles? Era acusar, né? E também aqui eles estavam querendo armar uma armadilha, uma cilada, para acusar o Senhor Jesus Cristo, né, contra o povo e contra também os romanos que comandavam lá na época. Porque se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, ele iria de encontro com as autoridades romanas, que eles não permitiam que os judeus, por conta própria, executassem alguém. Tanto é que os irmãos vão ver que quando Jesus foi crucificado, não foi pelos judeus, foi pelo povo, pelos soldados romanos. A decisão foi tomada por eles. Se ele dissesse que a mulher deveria ser perdoada, ele estaria desprezando a lei de Deus. Então o povo também, que apoiavam os escribas e os fariseus, ia mostrar que que o Senhor Jesus Cristo estaria sendo conivente com o pecado da mulher. Entenderam? Os escribas e os fariseus, eles não estavam se importando com a questão da mulher. Eles estavam aproveitando a situação somente para isso, para acusar o Senhor Jesus Cristo e desacreditá-lo diante do povo. Então essa era o principal objetivo dos escribas e dos fariseus.
Eles também agiram de forma hipócrita, porque na lei fala o seguinte, Levítico 20:10, vamos dar uma olhada lá. 20:10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, nesse caso, deveriam estar os dois lá para serem julgados pela lei, né? Tanto o homem quanto a mulher que foram pegos em adultérios. Porém, o que eles fizeram? Levaram somente a mulher. Então, eles agiram de forma hipócrita. A lei dizia que tanto o homem quanto a mulher, pegos em adultério, deveriam ser apedrejados até a morte. Então, essa era a situação da acusação deles. Uma acusação com propósitos e interesses próprios. Eles não estavam pensando em fazer cumprir a lei, mas nesse momento eles estavam preocupados, tinham propósitos e interesses próprios, que é acusar o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, por sua vez, não caiu na armadilha deles. Ele não respondeu imediatamente à pergunta deles, mas se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Alguns comentaristas levantam algumas hipóteses sobre o que o Senhor Jesus Cristo estava escrevendo no chão. Mas não passa de hipóteses, porque o texto não nos diz, o texto não nos fala o que o Senhor Jesus Cristo estava escrevendo no chão. Então, não passa de hipótese. Essa, irmãos, é a primeira parte que nós vamos falar sobre acusação. Acusação dos escribas e dos fariseus, que tinham somente um objetivo, que é acusar o Senhor Jesus Cristo, causar uma armadilha para que o Senhor Jesus Cristo pudesse cair em contradição. Porém, não tiveram sucesso. A resposta de Jesus Cristo é a segunda parte, nos versículos 7 e 9. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Irmãos, essa resposta que o Senhor Jesus Cristo dá a eles é uma forma maravilhosa, é lindo isso, é lindo. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Irmãos, qual de nós aqui hoje está sem pecado? Levante a mão. Todos nós somos pecadores. Não devemos viver em pecado, mas somos pecadores. Pecamos ao levantar, né? Pecamos ao andar no dia a dia, pecamos, eu creio, não sei, mas acho que a gente não peca durante o sono. Não sei se existe a possibilidade de pecar. Mas, irmão, nós somos pecadores. Nós estamos aqui hoje reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo somente pela sua infinita misericórdia. Nós não merecemos estar aqui. Nós estamos aqui porque Ele se colocou no nosso lugar. Ele morreu por nós. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala assim, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Automaticamente todos devem ter olhado para o coração. Deve ter sentido no coração, não, hoje eu pequei. Hoje eu não posso julgar uma pessoa com o coração cheio de pecado. Irmãos, quando você olha para uma pessoa, e isso é muito importante a gente estar pensando, refletindo sobre isso. Eu dou um exemplo quando às vezes a gente vai lá na cidade e passa lá na citada Cracolândia, né? O pessoal fala. E você vê muitas pessoas ali, moribundas, né? Muitos que fizeram escolhas erradas estão ali. E você deve orar a Deus naquele momento por aquela pessoa. Porque se não fosse por Deus, era você que estava ali. Porque o mesmo coração que ele tem, você tem. O mesmo coração enganoso que ele tem e está lá, você também tem, nós temos. Então é somente pela misericórdia, irmão, coloquem isso no coração de vocês. Somente pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não estamos no lugar deles. Porque nós somos pecadores, nós temos um coração mau, nós temos um coração enganoso.
E precisamos a cada dia, irmãos, todos os dias de manhã, entregar o nosso coração a Deus e pedir por discernimento, por sabedoria, para combater o pecado a toda hora, a todo instante, a todo momento, porque o pecado, ele não dá trégua. E nós somos fracos, nós precisamos de o Senhor Jesus Cristo nos dar força através do seu Santo Espírito. Então, quando o Senhor Jesus Cristo falou para ele, aquele de dentro de vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O Senhor Jesus Cristo conhecia o coração deles. Estava falando, olha, vocês não têm condições de julgar. Vocês não têm condições nenhuma, porque vocês também são pecadores, e às vezes fizeram pecados piores do que o delas. Vocês são intérpretes da lei, vocês são escribas, vocês ensinam, mas aparentemente vocês não estão praticando no seu coração. Então, irmãos, essa resposta foi surpreendente, porque Jesus, ele não negou a lei de Deus, nem a culpa da mulher, mas também não se deixou manipular pelos fariseus. Ele colocou a questão no plano moral e espiritual, ele trouxe para o coração. Moral porque eles não tinham moral de julgar a mulher. Espiritual porque eles não praticavam a lei que eles ensinavam. E não no político ou legal. O Senhor Jesus Cristo, ele expôs a hipocrisia e o pecado dos acusadores. E os fez confrontar a sua própria consciência. É isso que devemos fazer sempre, confrontar a nossa própria consciência. Ele também mostrou que o Senhor Jesus Cristo, ele era o único, e ele é o único que tem autoridade e condição de julgar qualquer um. Pois ele é o único que não tem pecado, que não tinha pecado. Então, ali naquela situação, ele era o único que podia julgar a mulher, porque ele não tinha pecado. Ao ouvirem isso, os fariseus foram saindo um a um. E eu acho interessante que a palavra de Deus ela é detalhista. Não sei se os irmãos já perceberam, mas ela é bem detalhista. Ela fala aqui, começando pelos mais velhos até os últimos. Por que foi citado nós? Por que eu fui citado aqui? Porque eu sou velhinho? Ele está citando os mais velhos, irmão. Então você presume que aquelas pessoas, aqueles escribas, os fariseus que eram mais velhos, que tinham uma idade mais avançada, eles tinham estudado mais. Presume-se que eles tinham estudado mais, que eles tinham ensinado mais a palavra de Deus. Porém, eles ensinavam, ouviam a palavra de Deus, mas não praticavam no seu coração. Não tinha mudança no coração deles. Isso acontece na nossa vida, na igreja atualmente? Sim, acontece. Pessoas que ouvem sermões, a cada domingo, a cada dia, a cada hora, mas sabem que existem os mandamentos, sabem a vontade de Deus para a sua vida, mas não praticam a vontade de Deus. Simplesmente acham que estão dentro da vontade de Deus. Isso me faz lembrar uma história, uma ilustração. Eu não sei se já contaram aqui, eu sou assim, eu sempre repito ilustração, tá? Mas havia em certa cidade um arqueiro, que ele era muito bom no arco, só que ele não era 100%. Às vezes ele atirava a flecha e ele não acertava na mosca. Mas ele ficou sabendo que numa outra cidade, um pouco distante, tinha um arqueiro lá que era excelente, ele era 100%. Ele só acertava na mosca. Tinha um alvo lá, os irmãos sabem o que é mosca, né? Não é aquela que vai na comida, não, aquela mosca do alvo. Ele acertava sempre na mosca. E ele chegando na cidade, ele começou a andar, e perceber em cada árvore, em cada lugar, tinha um alvo e uma flecha bem no centro, bem na mosca. Ele, isso é bom, vou aprender com ele. Aí quando ele chegou no campo de concentração, não, no campo de treinamento, ele percebeu o arqueiro lá, mas ele atirou na flecha a esmo. Aí ele ficou olhando. Daqui a pouco o cara atirou numa árvore lá, não tinha alvo, mas ele chegava lá e pintava o alvo em volta da flecha. Então não tinha como errar. Irmão, por que eu estou trazendo isso? Porque na nossa vida espiritual também acontece isso. Muitas vezes não. Deus nos dá um alvo para alcançarmos.
Ele fala, atire nesse alvo. Você tem que acertar nesse alvo, que é a palavra de Deus. O caminho é esse. Mas nós muitas vezes criamos os nossos próprios alvos. Atiramos de qualquer jeito e vamos lá, para parecermos espirituais ao mundo, nós vamos lá e pintamos um alvo em volta da nossa flecha, que está completamente fora do alvo de Deus. Mas nós mostramos ao mundo, olha lá, Deus mandou eu atirar no alvo, está lá. Eu não sei se os irmãos percebem a gravidade disso. É muito grave, irmãos. Temos um alvo, é lógico que nós vamos errar, nós não somos perfeitos, e o alvo de Deus é perfeito, nós vamos errar, mas é praticando que nós vamos aprimorar a nossa pontaria. Então é isso, meu irmão, praticar a palavra de Deus. E ouvindo isso, os fariseus começaram pelos mais velhos e últimos, eles não tiveram coragem de atirar a primeira pedra, nem de continuar a acusação. Eles reconheceram, pelo menos implicitamente, que eles também eram pecadores e que não podiam se colocar como juízes de ninguém. Eles reconheceram. Jesus, e também perceberam que Jesus era mais do que um simples mestre. Jesus era alguém que tinha autoridade divina e que conhecia no passado, conhece no presente o coração humano e conhecerá no futuro também, porque Ele é Deus. Ele sabe o que está se passando no coração de cada um aqui agora, no meu, em cada um de vocês. Ele conhece o nosso coração. E saber que Deus conhece o nosso coração, irmãos, é maravilhoso e ao mesmo tempo temeroso. Por quê? É maravilhoso, irmão, porque não importa o que o mundo pensa de você. O que vai importar para Deus é o que você tem no seu coração. Não importa o que o mundo pense de você, mas vai importar para Deus o que você tem no seu coração. E também, irmãos, é temeroso pelo mesmo motivo, porque não importa o que você aparenta ser para o mundo ou para as pessoas, mas sim o que Deus vê no seu coração. Perceberam a diferença? Perceberam? Não importa o que o mundo pensa de você, mas sim o que Deus vê no seu coração. E também não importa o que você aparenta para o mundo, mas sim o que você tem no seu coração com relação a Deus. Irmãos, existe um versículo na Bíblia, que é um versículo muito triste. É muito triste. Mateus 7:23. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala o seguinte, quando aqueles procuram e falam, nós expulsamos demônios, fizemos obras maravilhosas em teu nome, e ele responde, em Mateus 7:23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. É o versículo mais triste da Bíblia. Ouvir isso do nosso mestre. Agora nós corremos esse risco. Por quê? Se não praticarmos a sua palavra, se não procurarmos atingir ao alvo que nos é dado, nós corremos esse risco de ouvir isso da boca do nosso mestre. E vai ser muito triste. A terceira é a absolvição, dos versículos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, aqui está a beleza, a maravilha do Evangelho. Vais e não peques mais. Eu já ouvi isso. E eu creio que muitos aqui também já ouviram isso em seu coração.
quando se arrependeram dos seus pecados e pediram a misericórdia do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Nessa parte, irmãos, vemos a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele não condenou a mulher, mas perdoou e a libertou da morte e da vergonha. Vamos ver a cena. A mulher ali envergonhada, acusada, ia perder a sua vida, não tinha salvação. Não tinha salvação. Mas o Senhor Jesus Cristo estava ali. E Ele demonstrou a sua misericórdia para ela, da mesma forma que fez comigo e com cada um de nós aqui. Ele não a deixou na mesma situação, mas a transformou pela sua palavra de poder e de graça. Nessa declaração de Jesus, irmão, nós vemos o poder do Evangelho, que chega ao pecador desesperado e o salva da morte. Ele fez isso com a minha vida. E Ele também pode fazer com a sua, se ainda não fez. Ele fez isso com a minha vida. Ele me livrou da morte. Nessa declaração de Jesus, nós também percebemos a nossa própria salvação. A salvação da morte, a salvação da ira vindoura. Efésios 2, de 1 a 3, fala o seguinte: e Ele, referindo ao Senhor Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos, aonde? Nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, presta atenção, irmãos, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, porque Jesus nos salvou, não somos mais, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, de 1 a 3. Romanos 8, de 1 a 2. Agora já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, nessa situação em que o texto nos apresenta, Jesus não ignorou o pecado da mulher. Ele também não minimizou a gravidade, mas ele a tratou com amor e dignidade. É isso que nós recebemos do nosso Salvador, amor e dignidade. É isso que Ele nos oferece, amor e dignidade. Ele também lhe deu uma nova chance de vida e um mandamento de santidade: não peques mais. Esse mandamento, não peques mais, é de suma importância na vida do crente. Ah, irmão, eu sou pecador. Sim, eu entendo, nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus Cristo está falando aqui para você não pecar mais, não permanecer no pecado. Nós somos fracos, nós vamos pecar, mas não permaneça no pecado. Confesse o seu pecado. O que João 1,9 fala? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos livrar de todo o pecado. Ele não deixou a mulher na mesma situação, mas a transformou pela sua palavra de poder e de graça. Jesus, irmão, mudou a situação, essa situação, uma situação de morte e desespero, Ele mudou em vida e esperança, apenas, irmãos, com a sua palavra. Apenas com a sua palavra. Ele mudou uma situação de morte e desespero para
vida e esperança. Isso aconteceu comigo, aconteceu com cada um de nós aqui. Ele mudou a situação de morte e desespero apenas com a sua palavra. Ele fez isso com a minha vida, irmãos. E ele pode fazer também com a sua. O que eu posso aprender e aplicar na minha vida? O que eu posso aprender e aplicar na minha vida do que nós lemos nesse texto? Primeiro, eu posso aprender e aplicar em minha vida que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Salvador e o meu único juiz. O Senhor Jesus Cristo é o meu único Salvador, é o meu único juiz. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único que pode nos perdoar e nos libertar do pecado e da morte. Ele é o único que pode nos dar uma nova vida e um novo propósito de vida. Ele é o único, irmãos, que pode nos ensinar e nos guiar na verdade e na justiça. Ele é o único, irmãos, que pode nos amar e nos aceitar como somos, mas também pode nos mudar e nos aperfeiçoar para uma nova vida. Também posso aprender, irmãos, e praticar em vida. Posso aprender e praticar em vida que todos nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Não podemos nos achar melhores ou piores do que os outros, nem julgar ou condenar os outros. Não podemos nos esconder e nos desculpar dos nossos pecados, irmãos. Nem acusar ou culpar os outros pelas nossas ações, pelos nossos pecados. Nós temos uma facilidade muito grande. É impressionante, né? Culpamos todos e tudo pelo que acontece com a gente, né? Julgamos todos e tudo pelo que acontece com a gente. Você levanta de manhã, se está frio, você já julga que está frio. Se estiver chovendo, você já fala que está chovendo, por que tem que chover sempre, não é isso? E várias coisinhas no dia a dia que, se você parar para pensar e refletir no seu coração, você fala, peraí, nós temos que dar graças, né? Dar graças pela chuva, pelo frio, pela comida, pelo caminhar, pelas dores, né? Tem experiência nisso, pelas dores. Temos que agradecer. Às vezes levantamos com dores, né? Mas se você olhar, existem pessoas que estão numa cama no hospital que não podem nem levantar. A gente consegue levantar ainda com dor. Consegue trabalhar, né? Consegue correr atrás do nosso pão de cada dia, mesmo com dor. Mas estamos fazendo, temos que agradecer esse momento. Precisamos reconhecer, irmãos, e confessar os nossos pecados diante de Deus e buscar sempre o seu perdão e a sua ajuda. Posso aprender a praticar em minha vida que Deus nos chama para uma vida de santidade e obediência. Não podemos continuar no pecado, nem nos conformar com o mundo. Precisamos seguir a Jesus e obedecer a sua voz, não peques mais. Procurar acertar ao alvo que Ele nos dá, em santidade. Precisamos nos arrepender e nos afastar do pecado. E a cada dia, irmãos, a cada dia, nos aproximar mais e mais de Deus, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está muito breve. Precisamos nos alimentar diariamente da sua palavra e praticar a sua vontade. Irmãos, nós temos aqui tudo o que Deus quer para as nossas vidas. Mas se você não ler, você não vai saber. Se você não ler, se você não praticar, você não vai saber. Irmãos, leiam a palavra de Deus. Eu sempre falo, quando você não tiver vontade de ler a palavra de Deus, leia
até ter vontade, irmãos. Ela é essencial para a sua vida. Ela é essencial para o seu relacionamento com Deus, o Criador do universo. Está aqui a sua vontade. Precisamos ler, precisamos compreender, precisamos praticar, precisamos estar na vontade de Deus. Mas se eu não leio, como que eu vou praticar, irmãos? Como que eu vou saber o caminho? Como que eu vou saber aprender a atirar no alvo, se eu não leio a palavra de Deus? Irmãos, esse daqui é o nosso manual. E deve ser a nossa única regra de fé e prática. Para concluir, irmãos, o texto de João 8, de 1 a 11, que acabamos de ler, nos mostra o contraste entre a atitude daqueles homens, fariseus e os escribas, e a atitude do Senhor Jesus Cristo diante de uma mulher pecadora. Os fariseus acusaram e condenaram, mas Jesus a perdoou e a salvou. Os fariseus a expuseram e a humilharam, mas o Senhor Jesus Cristo a protegeu e a honrou. Os fariseus a desprezaram e a rejeitaram, mas Jesus a amou e a acolheu. E Ele faz isso com cada um de nós. Ele nos ama, Ele deu a sua vida por cada um de nós. Ele nos acolhe, Ele nos ama, nos acolhe, nos protege, nos honra. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Criador dos céus, da terra, e que todas as coisas, irmão, todas as coisas estão submissas a Ele. E um dia, a Bíblia nos fala que todos vão dobrar o seu joelho diante dEle. Mesmo uns vão dobrar o joelho por adoração, por reconhecer Ele como Senhor. E outros terão as rotas dos seus joelhos quebradas e se dobrarão diante dEle. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. Irmãos, eu quero terminar com o mesmo versículo que começamos o culto. Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Amém? Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmão, e nos capacite a imitarmos o seu Filho amado em nossa caminhada cristã. Senhor, obrigado, Pai. Mais uma vez ouvimos os teus ensinamentos. Pedimos ao Pai que nos dê humildade em nosso coração, Senhor, para praticarmos a tua palavra em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, ajuda, Senhor, a termos discernimento para combatermos o pecado em nossa vida a cada dia. Senhor, obrigado por esse instante. Em nome de Jesus. Amém.